Cidadão acuado pela violência. Casos de reação a assaltos estão cada vez mais frequentes. Polícia Militar orienta como agir nessas situações. E ao vivo do estúdio, psicóloga fala como ficam as vítimas durante os assaltos. IPEM faz fiscalização de tacógrafos dos caminhões na rodovia Washington Luiz. Tem estreias do cinema. Virada cultural em Limeira e Piracicaba. Este é o Rio Claro Notícias de hoje, que ainda tem a agenda de shows pela região com direito a rock e festa do peão. Eu vou pra cima, Olá, nós começamos o Rio Claro Notícias de hoje com um assunto que infelizmente se tornou cotidiano. A violência em assaltos sob a mira de uma arma. E aí vem a situação, a dúvida, qual a reação? Veja na reportagem casos recentes que, por sorte, terminaram bem. O vídeo de uma câmera de segurança vem chamando a atenção nas redes sociais. Nas imagens, um homem entra pela garagem de sua casa, em Uberlândia. 3 criminosos forçam o portão eletrônico e abordam o motorista. A vítima, um policial civil, reage e atira contra o trio, que revida e foge. Um dos assaltantes foi atingido e morreu. Mas se engana quem pensa que isso acontece apenas nas grandes cidades. Em Rio Claro, no ano passado, um militar da reserva reagiu a um assalto e baleou 2 dos 3 criminosos que invadiram sua casa. Um deles era adolescente. No início deste mês, as câmeras de segurança flagraram quando o empresário perseguia criminosos que haviam acabado de roubar R$30 mil de sua empresa. Logo após a fuga dos bandidos, a vítima foi atrás e atingiu o carro em alta velocidade. A hora que um bandido me viu, ele foi em cima de mim para me pegar. Eu peguei, segurei na mão dele e os funcionários tudo fugiu. Obrigado, ele só não me matou porque ele não quis me matar. Até mesmo uma rodovia congestionada se torna local propício para a ação dos bandidos. No início do ano, um casal de Rio Claro que voltava da praia foi abordado por 2 criminosos e também reagiu. As imagens feitas por um celular rodaram o mundo. E ele falou, é um assalto, desce do carro, tira a mão do volante. Com essa intuição, eu falei, eu não vou descer do carro e não vou tirar a mão do volante. Eu percebi que ele ia me desferir um soco. Nisso, a hora que ele foi com o soco, eu desvencilhei e ainda me pegou de raspão um pouco na boca e no nariz, vindo a sangrar um pouco por causa da batida do nariz. É difícil se colocar no lugar das pessoas que acabamos de mostrar, principalmente se a gente nunca esteve numa situação parecida antes. A orientação, todo mundo já sabe, é não reagir. Mas qual seria a sua atitude no momento que você está ali, vulnerável? Eu ficaria apavorada, né? Eu ia passar o celular para ele, né? Eu acho que eu entregaria tudo. A pessoa que teve um contato com o criminoso, o correto, ela fale pouco, faça aquilo só que o criminoso está pedindo, e assim que o criminoso sair de perto, ela vá para um local seguro e acione a polícia militar. Mas e para casos como o que mostramos no início da reportagem? De acordo com a PM, cada um pode fazer a sua parte para dificultar a ação dos bandidos. Se você vai chegar na sua casa num horário avançado, é salutar que você olhe a rua, dê uma volta na quadra, para ver se não tem pessoas estranhas, que você abra o portão da tua casa. A pessoa ela deve evitar se colocar nessa situação de risco. Então ela tem que ter uma atitude sempre proativa e preventiva com a sua segurança pessoal. Situação difícil a gente pensar como reagir. Por isso eu tenho aqui a psicóloga Renata Tasca, que vai conversar conosco, vai tentar explicar um pouquinho, do que passa na cabeça da pessoa. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Paulo. Boa tarde a todos. Então, na verdade, todo mundo tem um quantum de agressividade dentro de si, né? E em situações de muito estresse e muita pressão, a mente não está acostumada a lidar, com essas situações. Então, o impulso acaba tomando conta da pessoa. Se entrar um ladrão aqui agora, cada um de nós vai ter uma reação. Então é muito imprevisível, por mais que nós tenhamos uma orientação para não reagir tudo, é muito imprevisível a reação de cada um e pode gerar aí um desfecho não tão contente quanto nas reportagens que você mostrou, né? Existe, por exemplo, Renata, aquela sensação do cidadão
que a notícia está aí, né? Todos os jornais mostram, nós mostramos aqui, a indignação cada vez maior com esse índice de violência alto também pode motivar reações diferentes do que essa que a polícia orienta, calma, entrega, fala pouco. O cidadão começa a cansar, às vezes inconscientemente mesmo? Então, acho que o cidadão começa a cansar conscientemente mesmo, né? Conscientemente. Então, as reações inconscientes se juntam à realidade e aí não tem um controle a respeito disso, né? E é claro que todo mundo está sentindo muita falta, né? De segurança, de acolhimento aí do governo que a gente tem. Então, as pessoas vão se virando como podem, né? E fica aí um olho por olho, dente por dente, né? Essa questão da reação, não dá para pensar, né? A pessoa, ela reage naquele momento conforme coisas que ela já imaginou acontecerem com ela. É difícil manter aquele sangue frio. A primeira coisa que vem à cabeça, por exemplo, dela é gritar, é de repente espernear. Isso não dá tempo de pensar, você acredita? Já vem. Então, algumas situações não dá para pensar. O que a gente pode imaginar é conversar sobre essa situação difícil, né? Com pessoas próximas a você, se imaginar nessa situação, se bem que se imaginar é uma coisa, a hora que você está na situação é uma outra, né? Você se conhecer, saber como você reage mediante uma situação de pressão, isso ajuda e auxilia muito a pessoa a não reagir de uma maneira negativa, mas não existe garantia, porque no momento de pressão, o que vai, né, muitas vezes tomar conta é o impulso mesmo. É o impulso. Né? Nesse caso, essas imagens que a gente está vendo aí, Renata, uma moça, na verdade, o rapaz entrou, né, dentro desse escritório aí, pegou o celular de todo mundo e ela tinha um spray de pimenta na bolsa. A menina que está embaixo da garrafa de café ali à direita. E ela enfrentou o bandido, né, e ele disparou 3 vezes contra ela, ele agrediu ela aí, na verdade, né? E ali ela espirrou o spray nesse momento e ele atirou contra ela, né? E a arma falhou. Ela teve sorte, né? Ela teve muita sorte. Ele agrediu com a arma, né? Pois é, porque a gente tem que pensar que o ladrão, numa hora dessa, por mais que ele esteja acostumado a fazer isso, ele também está sob uma forte situação de pressão, ele também está com medo ali, né? E aí qualquer coisa dele também pode vir, não só o assalto, como um impulso de matar a pessoa mesmo, né? Ali ela teve sorte, porque se a arma funciona, a moça poderia ter morrido naquele momento ali. Dá para dar alguma recomendação, por exemplo, trabalhar uma situação antes, por exemplo, imaginar, conversar com alguém, se fosse comigo, e na hora que possa acontecer, o corpo reagir como já foi raciocinado antes? Então, quanto mais você se conhecer e saber como você reage mediante uma situação como essa, ajuda bastante, né? Você poder conversar com pessoas que do seu convívio, que estão sempre juntos. Então, caso aconteça, o que você pode fazer, o que eu posso fazer. Então, auxilia, né, a poder se prevenir, mas não garante. Então rezar para não acontecer pode ajudar um pouquinho também, né? Tá Contar com a sorte, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio e até uma próxima oportunidade. Viu? Obrigada. Bom, a seguir, IPEM e Polícia Rodoviária fazem operação que fiscalizou caminhões aqui na rodovia Washington Luiz. Não saia daí! Rio Claro Notícias volta já!